meu Senhor e meu Pai, envia o teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, que eu te ame e te faça amar, que eu te sirva e te faça servir, que eu te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. É com alegria que nós iniciamos mais uma vez o nosso quadro, a palavra que é Espírito e Vida. Quero expressar a minha alegria de poder partilhar com você mais um pouquinho do conhecimento da palavra de Deus e mais também uma possibilidade de enriquecer a própria espiritualidade, de se ligar espiritualmente a Deus, como muitos antepassados de Israel se ligaram e muitos dos nossos antepassados também. Eu fiz hoje, nesse momento de abertura, uma oração que é recomendada pela igreja para ser feita antes da leitura da palavra de Deus. Depois nós vamos publicar, junto com o vídeo dos meios de comunicação social, essa oração. Você poderá conhecê-la e poderá fazer também a oração na sua leitura em casa. Vocês devem se lembrar, nós estamos estudando os livros históricos da Sagrada Escritura. Estamos ainda na primeira parte, ou no Antigo Testamento, que também pode ser chamado de Primeira Aliança. Os livros históricos fazem parte do segundo bloco de livros da Bíblia Sagrada. O primeiro bloco é o bloco do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois do Pentateuco, nós começamos a leitura dos históricos, lendo Josué, os Juízes, o livro de Ruth. Na verdade, nós não estamos lendo os livros da Bíblia, nós estamos conhecendo um pouquinho. Algumas pessoas têm me escrito e pedido que a gente se aprofunde um pouco mais. Eu vou oferecer sempre umas nuances do livro, mas o nosso objetivo é chegar lá no Novo Testamento para ler juntos o Evangelho de São Mateus e aprofundar um pouco mais. Mas como Mateus é de origem judaica e escreveu preferencialmente para uma comunidade cristã de origem judaica, é importante que a gente conheça um pouquinho os escritos antigos do judaísmo e a primeira parte da Sagrada Escritura, onde nós encontramos já as sementes do verbo. Por isso que nós estamos caminhando, conhecendo, ainda que um pouco na superfície só, os livros da Sagrada Escritura do Antigo Testamento. No bloco do livro dos históricos, o último livro que a gente conheceu um pouco foi o livro de Ruth. Eu queria aconselhar também que você lesse a Bíblia. A Bíblia não é só um livro para a gente conhecer através de informações, mas é também um lugar de encontro com Deus, de espiritualidade e de conhecimento a partir da leitura própria. Com as instruções que nós estamos dando aqui, o conhecimento que você está adquirindo, você tem condição de ler a Bíblia em casa. Alguém já me escreveu essa semana que está lendo o livro de Ruth. É uma leitura simples, uma leitura fácil e espiritual também. Depois do livro de Ruth, nós entramos nos próximos livros, que são o primeiro e o segundo livro de Samuel, o primeiro e o segundo livro dos Reis. Eu disse os 4 já quase juntos, porque eles têm muita ligação uns com os outros. Como o último livro que a gente conheceu um pouco foi o livro de Ruth, eu queria dizer que teve uma razão de ser que nas Bíblias escritas em grego e nas Bíblias mais antigas, a de tradução latina, por exemplo, teve uma razão de ser o fato de colocar o livro de Ruth localizado entre o livro dos Juízes e o primeiro livro de Samuel. Se você puxar pela cronologia, objetivamente não tem razão de ser, inclusive talvez um tenha sido até escrito antes do outro. Mas pelo desencadeamento histórico, tem razão de ser o livro de Ruth está localizado onde está localizado. Se você presta bem atenção, nós estudamos ou conhecemos um pouco o livro o bloco do Pentateuco, e ali
principalmente o livro do Êxodo, começa a partida do povo de Israel, escravizado no Egito, agora indo em direção a Canaã, a terra prometida. O povo é liderado por Moisés. Ele é o grande libertador do povo. E isso é importante a gente lembrar, porque depois terá uma ligação direta com a leitura do Evangelho de São Mateus. O povo é liderado por Moisés e isso vai sendo escrito, traduzido, rezado, aprendido, caminhado dentro do Pentateuco, dos primeiros 5 livros da Bíblia. Mas Moisés não entra na terra prometida, passa o bastão da condução do povo para Josué, que fará ali as primeiras conquistas. E aí a gente entra no livro de Josué. Josué terminará o seu mandato, ou o seu dever de conduzir e ajudar a organizar o povo, de partilhar a terra, agora já em Canaã, passará o bastão aos juízes. Um grupo grande de juízes conduzirá o povo de Israel e ajudará a organizar o povo. Veja que nós estamos fazendo o caminho histórico e estamos caminhando também de acordo com a colocação dos livros na Sagrada Escritura. Então, se a gente vai conhecendo um pouquinho mais da história de Israel, a gente fica conhecendo também de maneira bem natural, bem simples, a colocação dos livros na Bíblia. Pentateuco, Josué, Juízes, e aí termina o mandato dos juízes, ou o tempo dos juízes, que foi um tempo longo, e foram muitos juízes. Eu lembrei outro dia alguns nomes mais conhecidos, como Gedeão, Sansão, Jefité, Débora. Entre esses juízes, tem um que se destaca já mais no final do tempo dos juízes, que é Samuel, e a gente vai ver agora o primeiro livro de Samuel. Depois vem o segundo livro de Samuel. É Samuel quem introduz o reinado em Israel. Ele unge o primeiro e segundo reis de Israel. Então, a gente vai chegar no primeiro livro dos reis e segundo livro dos reis. Veja como a gente aprendeu um bloco de livros através do caminho histórico da nação de Israel. Como eu dizia, Samuel assume o lugar de juiz já depois que um grupo grande de juízes tinha realizado o seu trabalho de liderar e organizar o povo em Israel. E assume a partir de um lugar interessante, muito bonito, porque Samuel também será conhecido como grande profeta. Ele traz uma palavra da profecia. E ele será um grande defensor, um grande catequista, um grande propagador da palavra do próprio Deus. Samuel tem esse lugar especial na história de Israel e na história do povo de Israel. Também porque ele quebra a sua presença através da vontade de Deus, quebra a dinastia sacerdotal da família de Eli, e Samuel assume como no lugar do sacerdote no templo da antiga Arca da Aliança. Vou dizer templo entre aspas, porque não era o templo elaborado como a gente conhece e como a gente sabe que depois existiu em Israel. Então, eu estava explicando por que teve razão de ser colocar o livro de Ruth entre o livro dos Juízes e o livro de Samuel. Por quê? Porque Samuel irá ungir os 2 primeiros reis de Israel, que é Saul e Davi. Mas nós sabemos, porque somos cristãos, que Jesus nasce da dinastia de Davi. E Davi tem uma ligação direta com Ruth. Ela é a bisavó de Davi. Ruth, eu quero lembrar isso, é a 3ª mulher que aparece na genealogia de Jesus, lá no Evangelho de Mateus. Então, logo depois dos Juízes, vem o livro de Ruth. Ruth era uma pobre mulher, ela teve que respigar nos campos de colheita de trigo para ter o suficiente para comer. Ela é estrangeira, é um pouco estranha a sua presença na genealogia de Jesus, mas ela decidiu por liberdade converter-se ao rei de Israel. Ela, depois da origem, será a mãe de Obed. Obed dará origem a Jessé, e Jessé dará origem a Davi, que já aparece lá no primeiro livro de Samuel, que é o livro que vem logo depois.
e depois será rei de Israel. Nós vamos conhecer isso mais no livro dos reis. Então o livro de Ruth está bem colocado ali. Ela é a bisavó do rei Davi. Depois do livro de Ruth vem o livro de Samuel, e será ele que irá ungir o rei Davi por mandato de Deus. Nós estamos agora então entrando no primeiro livro de Samuel, para conhecer um pouco mais esse livro e a história da vida de Samuel. Os dois livros de Samuel foram escritos mais ou menos entre os anos 850 e 750. Vocês devem se lembrar que o tempo antes de Cristo é contado de cima para baixo. Então, de 850 a 750 foram escritos os dois livros de Samuel. E narra o período da história de Israel entre 1075 e 975 a.C. Isso quer dizer que mais ou menos 100 anos depois dos fatos acontecidos, 100, 150 anos, eles foram escritos no livro ou nos livros de Samuel. Segundo os estudiosos, foi o próprio Samuel o autor. Ele conta um pouco da sua história ali. Não existe segurança e não é fechado um consenso total. O primeiro livro de Samuel tem início com a história de Eucana. Eucana era da tribo de Efraim e todos os anos ele viajava até a cidade de Silo para a oração e para oferecer o sacrifício. Na cidade de Silo ficava a Arca da Aliança. Ela estava num lugar que já era uma espécie de templo, era uma tenda mais reforçada, onde depois a descrição do lugar que ficava da Arca da Aliança diz que é um lugar que já tinha piso, tinha alguns batentes de porta. As escavações arqueológicas depois vão perceber que talvez ali fosse o antigo templo dos cananeus, e os cananeus perderam para a nação de Israel, que invadiu aquele território ali. Então, naquele lugar ficava a Arca da Aliança, sob a guarda do sacerdote Eli e dos seus filhos também, que eram sacerdotes. É interessante porque o sacerdote passava de pai para filho. Samuel vai entrar nessa história e o bastão é passado da mão de Eli, estava com os filhos dele também, mas por causa dos pecados deles, eles morreram e o bastão será passado para as mãos de Samuel, que não tem nem um grau de parentesco com o sacerdote Eli. Como é que Samuel entra nessa história? Eucana, que era da tribo de Efraim, que é o seu pai, ia todos os anos a Silo para a oração, e com Eucana ia a sua segunda mulher, que era Ana, estéril. A primeira mulher tinha filhos, os homens tinham mais de uma mulher lá, tinha filhos e ela recebia todos os dons para oferecer o sacrifício e também os seus filhos. A segunda mulher, que era Ana, era estéril, não tinha filhos, e essa era a sua tristeza. Inclusive, ela sofria deboches da outra mulher de Eucana. E um dia ela se colocou em oração diante de Deus, rasgando o peito, falando da sua tristeza, da sua emoção. E o sacerdote ele ouviu a oração de Ana, e ela estava tão envolvida, tão emocionada e tão empolgada com a oração que ele chegou a pensar que ela estava embriagada. Mas é belíssima a oração de Ana. Depois, se você puder procurar lá no iniciozinho do livro de Samuel, o Cântico de Ana. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, tem o Cântico de Ana. E o Cântico de Maria, depois do Magnífica, vai se parecer muito com o Cântico de Ana. Ela orou a Deus pedindo um filho. Essa seria a dádiva, a bênção para a sua vida. E ela fez um voto, que se esse filho fosse dado a ela para sua consolação, ela o consagraria ao Senhor. E não é que ela ficou grávida? Ela ficou grávida e deu à luz a um menino. A narração da vocação desse menino está no capítulo 3 do primeiro livro de Samuel. Esse menino se chamou Samuel. Ela voltou ao templo depois em Silo, na presença da Arca da Aliança, para levar o menino Samuel. Contou a história para Eli. Há muitos anos eu tinha feito a oração e acabei ficando grávida. Agora eu trouxe o menino para que ele fique servindo ao Senhor aqui no templo.
Não sei se era por um tempo, se ia ser para a vida toda. A questão é que durante o seu serviço, ainda como um adolescente, um jovenzinho no templo, Samuel recebe o chamado de Deus. É um texto vocacional muito bonito. Você pode conferir depois no 3º capítulo do livro de Samuel, quando por 3 vezes ele ouve o chamado: Samuel, Samuel. Ele se levanta, era noite, e vai até o sacerdote Eli, pensando que era o sacerdote que o estava chamando. E esse discernimento Eli teve. Na 3ª vez, na 2ª vez, o sacerdote Eli diz: quando te chamar de novo, é o Senhor que está te chamando. Você responde: eis-me aqui. E foi a sua resposta, e Deus o chamou para ser juiz do povo de Israel, mas para ser profeta e também para dar passos e trilhar o caminho na direção de ajudar a Israel a organizar também o tempo da monarquia. Depois do pedido do povo que queria ter um rei, Samuel já era adulto. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 8, a partir do versículo 20, você vai conhecer um pouco o desejo do povo de ter um rei. A alegação do povo é que os povos vizinhos todos tinham reis e eles queriam um rei. Até existe uma insistência da parte de Samuel de que Deus era o rei de Israel. Eles não precisavam de um rei, mas eles queriam que um rei representasse o cuidado, representasse a presença, a companhia de Deus. E aí Deus acabou atendendo o pedido e envia Samuel para ungir o primeiro rei de Israel. No livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel, está contada a unção do rei Saul. Do primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, até o segundo livro de Samuel, no capítulo 8, nesse pedaço grande de texto, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, até o segundo livro de Samuel, capítulo 8, está narrada toda a história do rei Saul até a sua morte. No capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, ele é conduzido por Deus até a casa de Jessé. E na casa de Jessé, morava em Belém. Isso é importante ser registrado, porque depois nós vamos conhecer que José, que é da dinastia de Davi, José, o pai de Jesus, deverá ir com Maria até Belém para se inscrever, porque lá era a origem do seu clã, da sua família. É porque José é da dinastia de Davi. Davi é filho de Jessé. Jessé morava em Belém. Bethlehem significa a casa do pão. Belém, a casa do pão. Samuel também, que é profeta, vai à casa de Jessé, guiado por Deus. Diz que tem que escolher um dos filhos de Jessé. É uma escolha especial do querer e da vontade de Deus. E Jessé começa apresentando os mais fortes, os mais velhos, os mais aparentados, e todos eles vão recebendo a negativa de Deus pela voz de Samuel. Até que acabam os filhos e Samuel não entende. E aí Deus fala para ele: tem mais um, pergunta pelo que está faltando. Tem mais alguém? Jessé responde: sim. Esse alguém que está faltando é um menino que está lá no campo tomando conta do rebanho. Isso é muito interessante. Era Davi. E Samuel manda trazer Davi, e quando chega, Deus o inspira e ele reconhece: é esse que o Senhor escolheu. Ele está levando Davi para trabalhar, para auxiliar lá na corte do rei Saul, e Davi vai se tornar um grande amigo de Jonatas. Jonatas é o filho do rei Saul. O primeiro livro de Samuel, conta também a história de Davi e Golias. É uma história muito conhecida. Golias é um gigante do exército dos filisteus. Nesse primeiro livro de Samuel, então, a gente conhece a história da origem de Samuel, a unção do primeiro rei de Israel, que é Saul, a escolha de Davi a partir da vontade de Deus, da casa de Jessé, o encontro de Davi com Saul, a amizade de Davi com Jonatas e a luta entre Davi e Golias. Davi é um menino, Golias é um gigante.
É o menino que vence o gigante. Isso talvez depois será com certeza um prenúncio daquilo que vai acontecer na história de Israel. Na força e na graça de Deus, os pequenos vencerão os grandes. A gente então vai encerrar aqui o nosso estudo, o nosso caminho através da palavra de Deus, com Davi ainda um adolescente, não assumiu o seu dever de casa ainda, que o seu dever será ser rei em Israel. E no próximo passo, no próximo encontro, nós vamos conhecer um pouco do segundo livro de Samuel e um pouco mais sobre a história de Davi, que foi o segundo rei ungido por ele e o segundo rei de Israel. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Eu peço que desça sobre cada um de vocês que estão acompanhando esse estudo, cada um que quer crescer em espiritualidade, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma boa noite e um bom descanso.